Olá, turma. Bom, eu deixei esse PDF para vocês lerem na aula passada, que era para vocês poderem entender um pouco do assunto antes de assistir a esse vídeo. Vou fazer agora, então, a aula para vocês, explicando esse PDF, e eu quero que vocês, em caso de dúvidas, deixem as dúvidas, mandem as dúvidas para mim, que eu vou respondendo o mais breve possível. Bom, gente, então vamos falar um pouco, mudando de assunto já, conteúdo do nosso segundo bimestre, prevenção dos distúrbios relacionados ao trabalho fisicamente pesado em ambientes de alta temperatura. Depois dessa aula, eu vou deixar dois videozinhos para vocês. Na verdade, o importante é o primeiro, mas se vocês quiserem saber o resto da história da reportagem, eu vou deixar anexo o segundo lá para quem quiser assistir. Eu sei que teve alunos que já assistiram assim que eu postei no YouTube, mas é parte então dessa aula. É um exemplo dessa aula de trabalhos fisicamente pesados e ambientes de alta temperaturas, né? Bom, então, na evolução do processo de trabalho, haverá cada vez menos necessidade do que do humano se envolver com trabalhos fisicamente pesados. Antigamente, eu não tinha nenhuma ferramenta, nenhum maquinário que me desse essa condição de não levantar o peso. Hoje, eu tenho tanto aqui, ó, na figura de baixo, os automatizados, quanto os manuais que te auxiliam a levantar essa carga de peso. Então, cada vez menos eu vou ter a necessidade de usar o meu corpo para fazer esse serviço de levantamento de carga. Então, ó, isso porque já está claro que a produtividade humana em atividades fisicamente pesadas é muito baixa. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de transportar grandes cargas. E quando fazemos isso de transportar cargas mais pesadas, o nosso corpo se cansa e fadiga rapidamente. Bom, no Brasil, ainda há uma grande contingente de pequenas empresas cuja única habilidade do funcionário é o trabalho físico. Então, a gente tem muitas empresas que contratam pessoas basicamente por causa da força do trabalho físico, para fazer o trabalho físico, para descarregar um caminhão, para carregar um caminhão ou coisas nesse sentido. Por isso, é indispensável conhecer as características do ser humano ao executar tal atividade. Por quê? No sentido de ajustar as exigências dos gastos energéticos à tarefa a estas características. Porque quanto mais atividade física eu fizer, mais energia eu vou gastar. Então, eu preciso ter essa adaptação do ser humano a essa condição de trabalho. O trabalho em altas temperaturas, por outro lado, continua sendo uma realidade. No caso, o trabalho fisicamente pesado eu posso substituir por maquinários. Já os trabalhos em alta temperatura, ele continua sendo uma realidade, ele continuará a sê-lo. Por quê? Porque nem todos os trabalhos que estão em locais quentes, em ambientes sejam artificialmente quente ou naturalmente quente, eu posso substituir por maquinário, diferente do levantamento e carregamento de peso. Então, especialmente em regiões do país dedicadas a transformações de metais, em que o calor é fundamental para esse processo, que é o caso lá do videozinho que eu vou passar para vocês depois. E aqui em Luanda, eles trabalham fazendo torneiras, então eles precisam transformar o metal em torneira. Então, é uma condição que não é possível realizar ali sem ter esse calor. E também, ó, vejam aqui, eu coloquei um mapa de onde tem mineradoras, onde ocorrem minerações, né, aqui no país. Mas é lógico que esse mapa é só sobre mineração, extração de minério mesmo, né, que mexe com essa questão de calor. Porque se eu achasse um mapa que fale onde se trabalha com calor, provavelmente esse mapa estaria coberto de pontinhos pretos, né? Bom, também os trabalhos em altas temperaturas, nós podemos citar o quê? O trabalho e nas áreas rurais e floresta. Essa atividade, ela é crítica, ela se mostra crítica, mas como vocês sabem, não existe mais a insalubridade por trabalho a céu aberto, por temperatura no trabalho a céu aberto, o que eu particularmente acho um absurdo, mas é norma e então isso não existe. Então,
Vejam, colheita de algodão manual, a colheita de cana manual, geralmente em altas temperaturas, durante longos períodos de tempo. Então, eu não tenho como fazer essa substituição. Eu poderia colocar ali maquinários, mas muitas das colheitas, elas são colhidas preferencialmente manuais, porque a mecanização, ela tem uma perda muito maior na questão de qualidade do produto e do produto em si. Então, por exemplo, algodão, café, muitas pessoas ainda colhem manual porque a qualidade do produto é muito melhor. Assim como a cana. A cana existem colhedoras para cana, só que além de ser um investimento muito alto, nem em todos os lugares a cana pode ser colhida mecanicamente. Por quê? Também ocorre que terrenos muito irregulares ou muito inclinados, o maquinário não consegue entrar dentro desses terrenos. Então, ocorre então a colheita manual. Bom, esse é um exemplo de trabalho em altas temperaturas, trabalho em temperaturas e a céu aberto. E o clima do Brasil, né, gente? O Brasil é um país muito fresquinho. Se bem que hoje tá um frio lascado. Não sei se vocês estão passando frio aí, mas aqui tá bem frio. Além do mais, ó, o Brasil possui a maior parte do seu território localizado na região tropical do planeta. Climas quentes, secos e úmidos durante toda a parte do ano. Então, aqui do lado eu tenho um mapinha do Brasil. Eu tenho clima tropical de altitude, eu tenho clima tropical litorâneo, eu tenho subtropical, que é aqui, ó, do Paraná, do meio do Paraná para baixo aqui, né, no sul do país é o clima subtropical, é o clima um pouco mais fresco, então no inverno é um pouquinho mais gelado. Eu tenho o clima semiárido aqui no sertão do Nordeste, o tropical e essa parte aqui que é na verdade, essa parte aqui em vermelho é o equatorial, né? Tá meio cor-de-rosa na legenda aqui, mas o clima equatorial, ele geralmente ele fica mais próximo da linha do Equador. Seria nessa borda aqui, não toda essa região do norte do país. Aqui, essa região do norte do país é a floresta amazônica, né? Onde o clima ali, ele é quente e muito úmido. Então, boa parte do ano, vocês veem no jornal que ali nunca esfria, né? Nunca baixa dos 28 graus, é sempre de 30 para cima. É um local muito quente e muito úmido. Nós vamos ver para frente quais são alguns problemas que um clima muito quente, muito úmido pode trazer para o ser humano que trabalha em altas temperaturas e com trabalhos fisicamente pesados. O entendimento do que ocorre no ser humano nessas circunstâncias é fundamental, a fim de se evitar a fadiga pela desidratação e perda de eletrólitos tão comuns nesse caso. Então, quando a gente trabalha num clima quente, o que acontece? A gente sua bastante, né? E aí a gente tem não só a perda de água pelo suor, como a perda de eletrólitos. Então, há necessidade de estar atento a isso e sempre se hidratando. Bom, vamos ver as características básicas do ser humano para atividades fisicamente pesadas em altas temperaturas. Então, eu vou começar pela característica 1. Capacidade física do ser humano para desenvolver atividades físicas pesadas, em geral, ela é baixa. O ser humano não consegue carregar muito peso. A máquina faz isso muito melhor. Em condições de desempenho constante, um ser humano de 70 quilos consegue realizar apenas um trabalho de 0,1 HP e desempenha apenas 2.160 calorias nas 8 horas de trabalho e consegue levantar do chão com segurança um peso de 18 quilos. É lógico que a gente sabe que tem gente que trabalha levantando muito mais do que 18 quilos do chão, mais um peso tem a conta também de levantamento de carga, mas no geral, com segurança, um ser humano pode levantar uma carga de 18 quilos do chão. O item 2. O ser humano, em geral, baixa reserva de oxigênio à disposição dos músculos e tecidos. A gente viu lá em biomecânica, né? E o corpo ele precisa se adaptar a essa questão da oxigenação muscular. Quando ele executa um trabalho que exige muito oxigênio na musculatura e ele não tem essa capacidade, porque ele não tem uma capacidade aeróbica,
acaba então os músculos ficando sem oxigênio, então gerando a dor, a fadiga, liberando aquele ácido lático. Lembram da aula lá de biomecânica que eu dei em sala para vocês? Então, ao executar um trabalho físico, é necessário captar oxigênio da atmosfera e para isso é fundamental que toda uma sequência orgânica funcione, uma sequência orgânica funcione adequadamente. É necessário, então, aumentar a ventilação pulmonar. Eu preciso respirar mais, por isso que a gente acaba ficando ofegante quando faz exercício. O sangue ele vai passar mais rapidamente pelos pulmões a fim de oxigenar. O sangue que também circula mais rápido em todo o organismo e leva oxigênio para os tecidos e para os músculos. E na questão da falta do oxigênio, como eu falei, os músculos, eles liberam o ácido lático, então gerando a dorzinha, a fadiga muscular. E isso vai acontecer mais rápido com quem não está preparado para executar esse tipo de serviço. É a mesma coisa com quem nunca vai na academia e resolve fazer um exercício. No outro dia está quase morrendo. Quem já tem o costume de ir para a academia vai sentir a dor se fizer um trabalho mais pesado, mas logo vai se recuperar. Esse processo vai demorar de 5 a 30 minutos. Assim, o trabalhador somente está apto totalmente para realizar atividade física pesada após 30 minutos. Bom, qual é o nosso terceiro item, então? Caso o esforço seja instituído de forma súbita, o organismo irá trabalhar em regime de metabolismo anaeróbico, que foi o que eu acabei de explicar. Se eu pego esse organismo e eu coloco ele para trabalhar numa coisa que ele não está acostumado de uma forma muito repentina, vai faltar oxigênio nos músculos e vai então liberar o ácido lático. Então, o fornecimento de energia é feito em participação de oxigênio, aí acumula-se o ácido lático, pode ocasionar até a acidose, tendência à lesão de tendões e demais estruturas e cansaço excessivo e cãibra. Se não houver repouso, o acúmulo do ácido lático ele pode lesionar os tecidos, levando a ademite, dor muscular de início tardio. Então, eu preciso fazer o repouso depois desse exercício súbito. Senão, esse ácido lático, que é o que causa dor, ele vai se acumular e ele vai até pode lesionar os tecidos. Então, é essencial fazer o repouso. Item 4, então. A atividade física deve ser instituída gradativamente. Então, se eu quero começar uma atividade física ou se eu vou contratar alguém para começar uma atividade física pesada, eu devo começá-la devagarzinho, aos poucos. Para quê? Para que esse corpo ele se adapte então a essa nova atividade física. E sempre, mas sempre, sempre mesmo, ser precedida de aquecimento e alongamento. Aquecer os músculos para evitar a lesão. Então, ginástica laboral de aquecimento para evitar lesão e ginástica laboral de alongamento para então esses músculos ficarem alongados e também assim evitar a lesão desses músculos. Então, aquecimento para facilitar o deslizamento dos filamentos contráteis ali dos músculos e o alongamento, que é para prevenir a ocorrência de distensão musculares ligamentares. Item 5, então. Na existência do esforço anaeróbico, o trabalhador se cansa precocemente. Então, na existência de esforço sem oxigênio, sem oxigenação ideal muscular, o trabalhador ele vai cansar mais rápido, vai ter dores mais rápidos, vai fadigar muito mais rápido. Então, o organismo precisa decidir em enviar oxigênio para os músculos, para o trabalho, no caso, ou para o fígado a metabolização do ácido lático. Então, ele tem que pensar: o que eu vou fazer agora? Vou enviar o meu oxigênio para o trabalho, vou enviar lá para os músculos, ou vou mandar lá para o fígado para processar esse ácido lático? Em geral, ele vai optar em enviar para o fígado, prejudicando assim a atividade física, porque ele precisa metabolizar esse ácido lático para que o corpo não entre em acidose.
O trabalho humano é de baixo rendimento e vem acompanhado de uma enorme produção de calor interno. Não somos máquinas. Já vimos lá na primeira disciplina da matéria, primeiro conteúdo da matéria, o homem-máquina, né? Não somos máquinas. E o nosso esforço, ele vem acompanhado de um enorme calor interno. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, o corpo ele vai aquecendo. Por exemplo, hoje está bem frio, mas se você começa a carregar as coisas, eu tô mudando de casa, então eu tô empacotando, subindo, descendo a escada, levando as coisas. Eu tava com calor até agora. Agora que eu sentei, parei, é que eu tô sentindo frio. Mas então ali, ó, o trabalho humano é de baixo rendimento e vem acompanhado de enorme produção de calor interna. É isso. Quando eu faço uma atividade, o meu corpo ele produz calor. Quando o meu corpo ele está parado, ele tende a manter a temperatura, ele baixa. Então, ele vem acompanhado de um enorme calor interno. Quanto maior a atividade, mais calor eu vou sentir. Então, desvantagem para o ser humano: executar trabalhos físicos em ambientes quentes. Porque se o meu corpo ele já produz calor e eu estou trabalhando num ambiente quente, então eu tenho dois fatores aí de aquecimento: o meu corpo produzindo calor e o fator externo ambiental. Bom, fábricas que utilizam o calor no processo produtivo e expõem homem a ele não deveria se instalar em locais quentes e de alta umidade relativa do ar. Deixa eu ver. Bom, vamos para o 7, eu vou explicar aqui. Então, lá, no videozinho das torneiras lá. Aqui a região ela é mais fresca. Tudo bem que no verão, aqui, Maringá, faz 35 graus, é calor pra caramba, mas nós estamos no sul do país e os climas são mais amenos. Mesmo no verão, os dias são bem quentes, mas as noites são mais frescas. Agora você imagina lá no Nordeste, no Rio Grande não, lá no Mato Grosso do Sul, onde o calor é o dia inteiro e a noite continua quente, não esfria nunca. E no norte do país, que também não esfria nunca. Então, essas fábricas que mexem com calor, elas devem ser instaladas em locais que tenham as temperaturas mais amenas, porque você já vai estar expondo o ser humano ao calor. O calor artificial dos fornos ali. Se você coloca ela onde o calor natural também é alto, o ser humano ele não vai conseguir baixar essa temperatura e você vai precisar dar muito mais pausas para esse ser humano se recuperar. Ali também ali, ó, não deveria se instalar locais quentes e alta umidade relativa do ar. O que acontece? O ser humano ele sua. Quando ele faz atividade, ele vai suar, né? Liberando água, o que eu falei que libera água e eletrólitos, né? E vai causar uma certa desidratação. Então você se hidrata para se manter. Só que esse suor, ele não é só, ai, tô suando porque tô fazendo exercício. Esse suor, ele serve para resfriar o corpo. Então, se eu suo e esse suor ele seca, ele tá resfriando o meu corpo. Agora, numa região úmida, eu não tenho essa troca de umidade com o ambiente. Eu vou suar, eu não vou conseguir trocar essa água do meu corpo com o ambiente, porque o ambiente também está saturado. E aí o que acontece? Eu vou apenas desidratar e não vou resfriar. Então eu vou ter o problema do superaquecimento do corpo e da desidratação junto, porque no ambiente úmido e quente o corpo ele não consegue resfriar e ele acaba apenas desidratando. 7. A tolerância ao trabalho físico depende da capacidade aeróbica do trabalhador. Sim, depende da capacidade aeróbica do trabalhador, definida pela capacidade do organismo de colocar oxigênio à disposição dos tecidos para os trabalhadores. Então, assim, tem muita gente que tem forte, assim, grande, que se fadiga muito mais rapidamente do que uma pessoa magrinha, raquítica, que trabalha lá o dia inteiro. Porque essa pessoa grande, forte, ela se cansa rapidamente, porque ela tem muito músculo e tecido para esse oxigênio ele preencher. Então, lá na minha empresa tem dois caras, tem um cara grandão lá, bombadão, que não aguenta nada, não aguenta nada. Imagina oxigenar tudo aquilo. O organismo não dá conta. Agora, aquele tiozinho magrinho trabalha lá há 20 anos, está melhor do que ele. Por quê? A oxigenação é muito mais rápida nesse corpo. E não significa
que uma pessoa grande ela vai ser melhor porque depende da capacidade aeróbica. A capacidade aeróbica do trabalho não tem nada a ver com estrutura muscular. Pessoas de maior capacidade aeróbica, elas toleram trabalhos físicos de média e alta intensidade por mais tempo, por causa da questão da oxigenação. Também toleram bem ambiente de altas temperaturas, pois suam mais e, consequentemente, perdem mais calor por evaporação do suor. Então, essa questão de evaporação do suor é o que ajuda a perder o calor, a diminuir a temperatura do corpo. Então, por isso que nas regiões úmidas isso não ocorre, porque eu não consigo perder esse calor para o ambiente. Ao contrário de pessoas com baixa capacidade aeróbica, têm enorme intolerância ao ambiente quente e ao trabalho fisicamente pesado. Bom, não é também só a questão, né, de ser magrinho ou ser fortão que vai interferir. É lógico que a pessoa, ela tem que ter um condicionamento físico também. E esse condicionamento, ele pode ser adquirido, ele pode ser adquirido com o tempo. Tem gente que nunca fez exercício, mas que começa e depois de um tempo consegue fazer muito bem. Agora, tem gente que faz há muito tempo e mesmo assim não consegue condicionar tanto quanto outras pessoas. 8. A capacidade aeróbica de um trabalhador representa o valor máximo de quilocalorias por minuto que o mesmo é capaz de desenvolver, utilizando exclusivamente a quebra de alimentos por mecanismos aeróbicos, ou seja, por mecanismos que utilizam oxigênio. Quando nos referimos ao valor da capacidade aeróbica de um trabalhador, estamos falando de uma somatória que inclui o quê? O estado dos pulmões e suas vias respiratórias, porque eu preciso oxigenar essa musculatura, a capacidade do coração de mandar sangue para os tecidos, sangue esse que contém oxigênio, então eu tenho que ter bom estado nos pulmões, meus pulmões têm que estar em bom estado, eu tenho que ter um coração sadio, porque ele precisa bombear de maneira eficiente esse sangue oxigenado, a existência de alimento em quantidade suficiente. Então, se eu trabalho com atividades fisicamente pesadas e em altas temperaturas, eu queimo muitas calorias ao longo desse dia, eu preciso repor essas calorias, né? Repor essas calorias com alimentos saudáveis que vão manter essa minha energia. E a relação peso-potência também vai interferir nessa questão de, eh, de qualidade aeróbica, né? Da questão de capacidade aeróbica. Bom, vejam aqui, ó. Todo mundo já viu esse rapaz aqui, né? Ele tá sempre na TV. Esse aqui, ó. Esse aqui do bandejão de Maringá, ele come lá todo dia. Mas isso aqui, ó, é uma refeição que ela é grande, ela está repondo as energias, mas já não é uma refeição saudável. Uma pessoa saudável não come desta forma, né? Tudo bem que a gente não sabe a situação individual, aqui é só um exemplo, que esse prato aqui, ó, tanto esse quanto esse não são pratos saudáveis. Tem que ter, lógico, um certo equilíbrio nessa questão de ingestão de calorias. Bom, aí nós chegamos numa tabelinha. Posição do corpo e classe de trabalho. Então, nós temos aqui, ó, posição do corpo, deitado, de pé, andando ou subindo. Então, uma dessas quatro vai ser utilizada no nosso posto de trabalho e cada uma delas queima tantas calorias por minuto ou por hora. Então, eu tenho a coluna dos minutos e eu tenho a das horas, né? Se eu trabalho de pé o dia inteiro, então, uma hora inteira de pé, eu posso considerar já direto por horas. Mas se eu trabalho 10 minutos, eu vou ter que, então, fazer a associação de 10 minutos aqui, ó. Então, eu vou ter que multiplicar 0,8 por 10. Mas a gente vai ver esse negocinho mais para frente, mais explicadinho. A classe de trabalho, primeiro, se ela é manual, se ela é dos membros superiores ou se ela é de todo o corpo. Então, além da posição, eu tenho que escolher uma posição em A e uma classe de trabalho em B, para daí sim poder fazer é, a conta de quantos quilocalorias eu estou gastando. Essa tabela, chamada tabela de Lyman, é para a estimativa do metabolismo, então, que é utilizado ali a quantidade de calorias utilizada na nossa atividade do dia a dia. Essa tabela possibilita a estimativa do metabolismo com boa precisão,
O metabolismo em quilocalorias por minuto ou por hora é a soma do valor obtido em posição do corpo e classe de trabalho. Então, eu vou escolher a posição do corpo lá do item A, ó, deitado, de pé, andando e subindo, e vou somar com a classe de trabalho, que vai ser, primeiro eu defino entre manual, se é dos membros superiores ou de corpo todo, e depois eu vou definir se é fácil, fácil, difícil, ligeiro, difícil ou muito difícil. Então, eu vou ter que escolher uma dessas. É sempre só uma em A, para sempre só uma em B. Nunca vou ter mais de uma em B. E aí entra a questão também assim: o que é fácil para mim pode não ser fácil para você. O que é difícil para mim pode ser fácil para o meu marido, por exemplo. Então, tem muito essa questão de, além de observar o que a pessoa faz, conversar com ela para saber para ela se essa atividade que ela executa está sendo fácil, está sendo difícil, está sendo muito difícil. Então, existe essa questão. Então, ó, escolho a posição em A e a posição em B e vou somar, então, para ter esse cálculo de metabolismo. Bom, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu devo observar, devo primeiro tomar conhecimento do que é o trabalho. Quais são as diferentes tarefas que constituem o posto de trabalho que eu quero analisar. No período de tempo que o trabalhador esteja desenvolvendo uma atividade típica, eu devo cronometrar durante 30 minutos a 1 hora as variações na tarefa. Se esse trabalho for repetitivo, 30 minutos está bom. Agora, se esse trabalho ele tiver em 1 hora posições alteradas durante esses 60 minutos, eu preciso observar 1 hora. Então, anotar o metabolismo de cada um num quadro e depois fazer uma extrapolação para o número de horas de trabalho. Não se preocupem, a gente vai fazer exercício disso para frente, mas é bom que vocês já entendam como funciona o quadro de Lima. 9. A capacidade aeróbica de uma pessoa, a capacidade de trabalho físico, no caso, então, sofre influência de fatores. Doenças pulmonares. Como eu falei lá, você tem que ter o pulmão saudável para a oxigenação correta do organismo. Anemia, doenças cardíacas. Se o coração não funciona direito, ele não consegue bombear, então, oxigênio direito para os músculos. Sedentarismo, a pessoa que não está acostumada a fazer exercício, ela vai sofrer se ela for fazer um trabalho físico pesado. Nutrição calórica, se eu não tenho calorias para queimar no meu organismo, a atividade ela é pesada, ela exige essa queima de calorias, como eu vou realizar isso? A desnutrição proteica também. E porque o músculo ele é feito de proteína. Então, assim, eu preciso consumir uma quantidade mínima de proteína para poder, então, fortalecer essa musculatura. E obesidade também vai interferir na questão da capacidade de trabalho físico. Além do mais, a capacidade aeróbica da pessoa, ela declina com a idade. É todo mundo, acontece com todo mundo. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, a capacidade física dela ela vai decaindo, né? Processo esse que pode ser reduzido com exercícios físicos regulares. Hoje a gente vê por aí diversas pessoas mais velhas que estão muito melhor do que a gente, correndo, fazendo um monte de exercícios por aí, coisa que eu não consigo fazer. Mas deixa pra lá. Bom, a classificação do trabalho físico em leve, moderado ou pesado depende da capacidade aeróbica da pessoa. O que é considerado pesado por pessoas sedentárias pode ser considerado como apenas moderadamente pesado por uma pessoa com uma capacidade aeróbica menor. Olha aqui no exemplo aqui, ó. No caso, ele, ai, não consigo enxergar aqui. Vamos abrir a tela. Ele fica o dia todo na Batcaverna e quando sai de lá, só sai de Batmóvel, de Bate-jato, não faz caminhada, nem exercício e por isso está hipertenso. Então, esse quadrinho aqui diz isso, que essa pessoa aqui, no caso o Batman, ele não faz nada, ele só anda de carro, ele só fica sentado no sofá, ele não faz uma caminhada e por isso ele é sedentário e ele tá hipertenso. Bom, a capacidade de trabalho físico, ela decai com a duração da jornada de trabalho. Nós já vimos isso lá em Homem-Máquina, que o ser humano ele não é constante igual à máquina. E o rendimento dele ele vai caindo ao longo do dia. Pesquisas mostram que o trabalhador só consegue manter de forma constante ao longo da jornada de 8 horas um dispêndio energético equivalente a 1/3 da sua capacidade aeróbica máxima.
Então, ele consegue executar com excelência apenas um terço da sua capacidade aeróbica máxima. Uma pessoa consegue executar 100% de sua capacidade aeróbica durante o tempo de apenas 1 minuto. Em uma jornada de 8 horas, o trabalhador consegue executar sem fadiga apenas um terço, ou seja, 33% da sua capacidade aeróbica máxima. Isso não vale para ambiente de alta temperatura. Então, aqui, ó, só para fisicamente pesado. Por quê? No ambiente de alta temperatura, ocorre ainda queda importante no trabalho físico. A questão ainda de capacidade aeróbica, ela vai ser muito menor quando você tem que fazer um trabalho fisicamente pesado em um ambiente de alta temperatura. Bom, quando a carga de trabalho física ela ultrapassa as tolerâncias permitidas pela capacidade aeróbica do trabalhador, as pausas passam a representar um mecanismo fisiológico de compensação e de prevenção da fadiga crônica. Então, eu tenho alguns sintomas de fadiga crônica aqui, ó. Perda da memória ou concentração, dores de garganta, dores de cabeça, aumento dos nódulos linfáticos do pescoço e axila, dores nas articulações, sonos que você não descansa, sonos não reparadores, dores musculares inexplicáveis. Então, são sintomas de síndrome de fadiga crônica. Bom, 14. Ao realizar atividade física, a melhor tolerância do ser humano é para sistemas de trabalho em que existe o trabalho durante um curto intervalo de tempo seguido de pausas curtíssimas. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês em outras atividades. Então, nessa situação, o desenvolvimento de fadiga é pouco provável o trabalhador consegue executar sua jornada durante o tempo prolongado. Porque o que ocorre? Eu entro de manhã e eu tenho a minha pausa só na hora do almoço. Eu trabalhei 4 horas seguidas sem nenhuma pausa. Meu corpo é lógico que ele vai fadigar. E ele não vai conseguir se recuperar nessa 1 hora e meia que eu tenho de almoço. Então, eu volto para o trabalho com a carga não recarregada. Eu volto para o trabalho ainda cansado depois do almoço. Se eu coloco pausas curtas, curtíssimas, a cada 1 hora, 5 minutos, por exemplo, então lá diminuo meia hora no almoço, mas deixo só o almoço com 1 hora, eu vou conseguir melhorar essa fadiga. Por quê? Porque o corpo ele vai estar em declínio, mas ele vai pausar e ele vai cair mais lentamente. Então, é como se diz, essa, ele vai cair mais devagar. Você vai ter uma capacidade mais homogênea de trabalho. Então, uma atividade física é considerada muito leve ou leve quando o indivíduo estiver usando 25% de sua capacidade aeróbica. Ela é moderadamente pesada quando estiver utilizando de 25 a 37,5% de sua capacidade aeróbica. Ela é pesada quando ele utiliza de 37,5% a 50% da capacidade aeróbica, pesadíssima de 50% a 62%, 62,5% da capacidade aeróbica, extremamente pesada, acima de 62,5% de sua capacidade aeróbica. Então, classificados de acordo com a tabela a seguir. Então, aquela primeira tabela do Lima, que a gente faz o cálculo detalhando a atividade, nos traz depois o resultado dela aqui. O resultado dela, eu vou olhar aqui. Por exemplo, se eu analisei um funcionário durante 1 hora e eu obtive que o dispêndio energético dele é 200 calorias por hora, porque eu observei ele durante 1 hora, aonde eu vou entrar aqui, ó? Menor que 180 é leve, entre 181 a 306 é moderadamente pesado. Eu acabei de falar, hipoteticamente, que eu analisei um funcionário e que o dispêndio energético dele é 200 quilocalorias por hora. Então, onde vai entrar? Aqui, ó, entre 181 a 306. Se fosse, então, professora, 350. Ah, se o dispêndio dele é 350 calorias por hora, então vai entrar aqui, ó, entre 307 e 408. Onde está o 350? Entre 307 e 408. Vai ser, então, trabalho pesado. Pesadíssimo, quando o dispêndio energético é entre 409 e 510 quilocalorias por hora. Por hora, não é 8 horas, é 1 hora aqui, hein? Extremamente pesado, acima das 510 calorias
por hora. Então, lembrem-se, aqui é por hora e não o dia inteiro de trabalho. Pode ser calculado também pros minutos. As atividades intelectuais, por mais intensas que sejam, são consideradas como fisicamente leves. Por mais pesadas que as atividades sejam, e aquelas que envolvem ainda tensão, ansiedade, medo, tem acréscimo ainda de 50%. Então, se lá na tabela de Lehman você acha o valor, acrescenta 50% aquele valor, vocês vão ver ainda a atividade intelectuais, por elas serem geralmente trabalhadas em escritórios, sentadas, elas vão ser sempre fisicamente leves. Então, aumento do tônus das fibras musculares energéticas, aumento do dispêndio energético dos fibras musculares, porque a tensão faz com que os nossos músculos eles fiquem tensos, né? E essa tensão faz com que aumente 50% do dispêndio energético. Porém, ainda não é o suficiente para caracterizar os trabalhos intelectuais como moderadamente pesados. Eles vão ser sempre leves. Opa, perdi a apresentação aqui. 17, então. O organismo humano é capaz de garantir temperatura constante ao corpo, 36,5 graus, temperatura importante para o funcionamento normal das enzimas. Nós já vimos, então, nas aulas passadas, que abaixo dos 33 nós temos a hipotermia, onde ocorre a inibição das enzimas e morte, e maior que 41 nós temos uma hipertermia que leva à desnaturalização das enzimas e morte. Não é a hipotermia seja a partir dos 33. A partir dos 35 graus, como nós vimos, já é hipotermia, desculpe. Mas a partir dos 33 é que ocorre a inibição das enzimas e a morte. E a hipertermia, ela ocorre já no estado febril, acima dos 37 graus e meio. Então, aqui eu tô falando que a hipertermia acima dos 41 graus é que causa a desnaturalização das enzimas e a morte. As principais fontes de aquecimento do organismo e, portanto, do aumento da temperatura corpórea indesejada são radiação de calor a partir do sol ou de fontes de calor inerente a processos produtivos. Então, eu vou ter processos produtivos fornos, por exemplo. Atividade muscular. Então, quanto mais atividade muscular, quanto mais intensa, maior o calor. Metabolismo. Os nossos metabolismos também podem ter essa diferença na temperatura. Hormônios e o próprio aumento da temperatura corpórea. 19. A principal forma de perda de calor é por radiação para o ambiente. Então, o ambiente mais frio, meu corpo mais aquecido, eu vou perder esse calor do meu corpo para o ambiente. Quando o ambiente está muito mais quente do que o meu corpo, eu não consigo ter essa troca de calor. Eu acabo absorvendo o calor do ambiente. Quando o trabalhador está exposto a ambiente de altas temperaturas, a quantidade de calor ganha através da radiação é infinitamente maior que a quantidade perdida. Nessa circunstância, a única forma de perda eficaz de calor é a evaporação, geralmente o suor. Trabalhadores expostos a calor suam em grande volume. Quanto maior for o volume de sudorese, maior será a adaptabilidade ao calor. 20. Para que seja eficiente a perda de calor por sudorese, é necessário que o suor seja evaporado, pois é na evaporação que efetivamente ocorre a perda de calor. Por isso, a questão que ambientes quentes e úmidos não devem ser instalados fábricas que mexam com calor, porque eu não vou ter essa evaporação e essa troca de calor para o ambiente. Assim, a tolerância humana ao trabalho em altas temperaturas é maior se a umidade relativa do ar for mais baixa e se houver brisa e ventilação. Inversamente, se o ambiente for muito úmido e não houver ventilação, mesmo que esteja tendo uma sudorese eficaz, mesmo que ele esteja suando muito, né, o indivíduo será incapaz de eliminar o calor excessivo. Roupas impermeáveis também reduzem a tolerância ao calor. Por quê? Se eu uso uma roupa impermeável, uma capa de chuva, por exemplo, do mesmo jeito que eu sou protegido da chuva, a chuva não entra, o meu suor não sai. Então, eu não tenho essa troca de calor com o ambiente. Bom, gente, era isso.
Eu peço que vocês estudem a aula com calma, leiam o PDF, façam as anotações, porque na próxima aula nós vamos voltar com as continhas de metabolismo, para poder classificar o trabalho em leve, moderadamente pesado, pesado ou extremamente pesado. Então, procurem entender essa aula, procurem entender essa questão de trabalho fisicamente pesado em altas temperaturas, e aí na próxima aula a gente volta então para fazer exemplo das continhas, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no Class, mas no Class eu costumo responder só nos dias das aulas, que é quando eu verifico o mural de vocês, ou então no nosso grupo de WhatsApp, que eu tenho acesso assim mais rápido e quando eu posso eu já estou respondendo a dúvida de vocês. Bom, gente, então tchau, até a próxima aula.